Bom dia, mamães lindas do meu coração. Como vocês estão? Sexta-feira. Glória a Deus, né? Que hoje é sexta-feira. E vamos começar mais uma sequência de live. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Ana. Vamos começar mais uma sequência de live nesse intensivão, nesse aquecimento, a imersão do projeto Mamãe que se Cuida. Bom dia, meu amor. E o que acontece? O que vai ser esse projeto Mamãe que se Cuida? Como eu posso fazer para me inscrever? E bom dia, Ana. Esse projeto Mamãe que se Cuida, o link tá na bio. Se inscreve lá. Temos uma lista de espera. Vai ser dia 20 de julho, às 20 horas. E a gente vai descomplicar um pouco esse mundo do pós-parto, desse parto cesárea, como recuperar sua barriga após o parto. Só com 5 minutos? Só com 5 minutos. Aí a pessoa fala pra mim, Tabata, como pode? Eu não consigo recuperar minha barriga nem treinando na academia ou fazendo meus exercícios de crossfit. Como assim 5 minutos? E eu quero dizer que eu consegui recuperar minha barriga com 5 minutos. Eu lembro que eu fazia um tempo no banheiro. E bom dia, meu amor. Eu fazia no banheiro o tempo que dava, 5 minutos, sim. E porque quando realiza treinos com a musculatura correta, é muito mais fácil. Então é muito mais tranquilo recuperar. Não significa que você fazendo esse treino você vai deixar de ir para academia ou deixar de fazer seu crossfit. É para capacitar você para ir para outros treinos. Para você entender o que você precisa trabalhar. Você precisa fortalecer para o seu abdômen voltar ao corpo que era antes. Lembra? O nosso corpo passa por muitas modificações nesse pós-parto. Então, será que ele não precisa de recuperação? Então, hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, ainda mais que é algo muito importante eu falar sobre diástase. Porque eu tive diástase de 3,5 com hérnia umbilical, então para mim é muito importante eu falar sobre diástase, porque hoje em dia, nessa rede social, as pessoas colocam muito medo na minha mamãe, em vocês, e dizem para essa mãe, não pode fazer nada, mas a partir do momento que ela começa a ativar a musculatura correta, ela pode fazer tudo. Então nessas madrugadas, a mamãe tá no intensivão lá, e ninguém fala para ela, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Ninguém nem pede, nem diz pra ela, quer que eu te ajude? Mas não pode subir escada, não pode levantar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas as madrugadas, como é que é intensas? Então a gente não pode limitar os movimentos dessa mamãe, porque ela tá fazendo praticamente flexão de tronco todo dia, é o que eu sempre falo aqui. Então diástase é algo muito importante pra mim falar, porque eu tive, e eu recuperei minha barriguinha após o parto. Mas depois que eu comecei esse projeto do método R5, eu só fui recuperar com 1 ano. Então, por isso que eu trouxe para vocês que é importante vocês saberem o que recuperar em menos tempo. Então, eu tenho uma fórmula para vocês, essa é a verdade. E de anos de estudo, porque eu vim de uma clínica de estética, então eu sei que só estética não vai adiantar. Então, são treinos de muito, muito tempo. Então, eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre diástase abdominal e como identificar essa diástase abdominal. Então, eu quero dizer para vocês, mamãe, aqui nessa live, a gente vai descomplicar esse processo da diástase. Eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam ter medo da diástase, porque as redes sociais mostram que vocês precisam de ter medo do movimento. Mas não tem como eu limitar essa mãe de se movimentar, sendo que ela tá horas e horas na madrugada lá com o neném. Então ela não tá se limitando lá na madrugada. E ela nem percebe isso. Então ela tá fazendo várias flexões de tronco. Então como não falar pra essa mamãe que ela não pode fazer um abdominal? Olha a questão. E assim, bom dia para as mamães que estão aqui. E se vocês quiserem fazer pergunta, é só mandar que no meio do caminho da live eu vou respondendo. Tudo que eu puder, eu vou responder vocês. E já mando essa live para outras mamães, que é importante para essas mamães entenderem sobre esse mundo da diástase. Então vamos começar esse processo todo. Trouxe todos os meus apetrechos de brinquedo, de imagem e de artigo que eu vou já mostrar aqui. E se eu estiver falando muito rápido, mandem mensagem aqui, porque vocês sabem, esse negócio de live
gente fica um pouco nervosa, mas eu já tô começando a gostar desse processo todo, gente. Olha só. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é diástase? Todo mundo pergunta, Tabata, o que é diástase? E todo mundo fala pra gente assim, diástase é um afastamento do reto abdominal. Existe um músculo que tem no meio da nossa barriga, aqui, o reto abdominal é um músculo que tá aqui de um lado e o músculo que tá do outro. Então, é uma distância desse reto abdominal. Então, diástase é o afastamento da musculatura do reto abdominal. Olha o músculo reto abdominal. Então, é o afastamento dessa musculatura. Só que nós, profissionais da fisioterapia, a gente não olha só o afastamento dessa musculatura. A gente diz que, além desse afastamento desse músculo do reto abdominal, é a frouxidão da linha alba. Então, Tabata, o que é essa linha alba? Simplesmente essa linha alba é a linha que está no meio do reto abdominal, gente. Então, recapitulando, o que é diástase? Diástase é o afastamento da musculatura do reto abdominal com frouxidão da linha alba, da linha que existe no meio da sua barriga. Tá, Tabata, então tá. Então você me falou que o reto abdominal que diástase é um afastamento dessa musculatura e uma frouxidão dessa linha alba. Até aí tudo bem. Mas o músculo não era junto? Não, ele nunca foi junto. Então muitas mamães chegam comigo e falam assim, Tabata, como é que eu faço para juntar essa musculatura do reto abdominal? Só costurando essa musculatura, gente. Só em cirurgia. Só que, mamães, na fisiologia, na nossa anatomia, esse músculo já é afastado. Então vocês não acham que quando você vai fazer uma costura, uma abdominoplastia, você vai corrigir esse reto abdominal, você não acha que você vai causar uma disfunção em você? Porque esse músculo nunca foi junto. Ele sempre foi afastado. E ele sempre foi interligado por essa linha alba. Então, o afastamento do reto abdominal, mamãe, sempre vai ter. O que a gente tem que se preocupar é com a linha alba. Com essa linha que existe no meio da nossa barriga. Então, eu quero te falar, mamãe, que quando você estiver gestando, quando você estiver nessa fase aqui, você sempre vai ter uma diástase. Sempre. E essa história de o pessoal falar pra você assim, olha, na gestação a gente vai conseguir fechar a sua diástase, a gente vai conseguir diminuir a sua diástase. Não é verdade. Não é verdade. Então eu quero dizer pra vocês que na gestação a gente não consegue controlar, a gente consegue fazer com que essa diástase não piore fazendo exercícios de core, contraindo, fazendo treinos respiratórios, aí sim. Mas dizer que eu consigo fechar essa diástase na gestação não é verdade. Então, mamães, o que eu quero dizer pra vocês? Que se você gestar, sempre vai ter uma diástase ali, sempre. Toda mamãe vai ter diástase na gestação. Por quê? Deus é tão maravilhoso com a gente que na hora dele gestar, dele desenvolver esse neném, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa musculatura, com que essa linha da barriga vá se esticando, e o bebê se desenvolva. Mas por que ele botou essa linha no meio da barriga? Justamente para quê? Para não danificar a nossa musculatura. Por isso que existe essa linha no meio da barriga. Então lembra de uma coisa, mamãe. Diástase é o afastamento do reto abdominal, dessa musculatura no meio da barriga e da frouxidão dessa linha alba que existe no meio da barriga. Que ela sempre vai estar aqui. Então, diástase é isso. Todas entenderam o que é diástase? Então, diástase é isso. É afastamento do reto abdominal com uma frouxidão dessa linha alba. Por quê? A linha alba, ela foi e ela não voltou de forma correta.
Então lembrem de uma coisa. A partir do momento que essa mamãe começa a desenvolver essa barriga, dependendo de como ela vai desenvolver, essa barriga nunca vai voltar 100%. Nunca vai voltar 100%. E tem mamães que recuperam normalmente e tem mamães que ficam com uma disfunção. Tem mamães que voltam a barriguinha, mas tem a distância do reto abdominal? Tem. Continuam tendo essa distância do reto abdominal. E tem mamães que demoram para voltar a barriguinha. E normal. Mas por que eu tô falando isso? Por que é tão importante você saber se tem diástase? Mas para você começar a fortalecer essa musculatura após o seu parto. Então eu quero dizer para vocês, mamãe, que após o seu parto sempre vai precisar de uma reabilitação. Será que essa mamãe vai voltar normalmente? Vai. Mas será que eu vou ficar esperando? Vai que eu não volto. E então eu já preciso fortalecer. E eu vou mostrar para vocês um artigo científico que eu achei hoje pela manhã, que fala que quando você começa a fazer treinos específicos para essa barriguinha, você começa a trabalhar precocemente essa diástase. Vou mostrar agora para vocês. Cadê o artigo? Olha só. Por que eu tô falando isso, gente? Porque muitas mamães, ou até mesmo profissionais, falam assim, Tabata, mas aonde está esse embasamento científico que você fala que no pós-parto imediato você precisa já recuperar essa diástase? Tá aqui. Existem, tanto que o programa o método R5 foi embasado também nesse artigo, porque não adianta a gente ter métodos, projetos que a mamãe se cuida se você não tem um embasamento científico. Então, eu vou mostrar para vocês que quando você faz um trabalho de reabilitação após o seu parto, mamãe, o resultado é muito melhor. Então, nesse artigo científico fala que quando você faz um trabalho de reabilitação abdominal no pós-parto imediato, o que é pós-parto imediato, mamães? É um pós-parto imediato que já tem 10 dias após o seu parto. 10 dias após o seu parto. Tabata, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Treinos respiratórios. Exercícios específicos. E aqui fala que se você faz esse exercício específico, você reduz sua diástase. Lembra que eu falei pra vocês que toda mamãe após o parto vai ter diástase. Essa mamãe já vem na gestação com diástase. Aí, vou parar de compartilhar essa tela. E aí tem mamães que quando eu chego em casa, nos atendimentos, e aí eu percebo que a mamãe fala assim pra mim, Tabata, eu quero saber se eu já tenho diástase. Provavelmente, se eu for avaliar aquela mamãe, ela vai ter diástase, gente. Será que é necessário eu avaliar você após o seu parto? Não. Pra que avaliar? Vai fortalecer esse abdômen, gente. Porque se eu avaliar nos primeiros dias após o parto, eu vou ter diástase. Lembra que esse corpo só vai voltar depois de 6 a 8 semanas. E se eu for tocar lá, vai ter uma distância desse reto abdominal. Se eu for tocar lá, eu vou ter uma frouxidão dessa linha alba. E Tabata, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar que eu tenho diástase? Não faça esse teste que eu vou mostrar pra você nos primeiros dias após o parto. Por quê? Porque se você fizer, você vai dar que você tem diástase. Então não faça nos primeiros dias após o parto. Deixa pra fazer depois. Depois de 8 semanas, depois de 2 meses, 3 meses, aí você faz. Mas, mesmo que você faça e você diagnostique que você tem um afastamento e que seu dedinho tá entrando, não se desespere. Vá reabilitar esse abdômen. Porque o mais importante... Deixa eu pegar minha popô. O mais importante é o quê?
você equilibrar essa pressão para recuperar essa diástase. Então, mamães, não façam esse teste após chegar da maternidade ou depois de alguns dias. Não façam, pelo amor do amor. E mamães, se vocês têm alguma pergunta quanto à diástase, podem mandar, que eu vou respondendo de acordo com o andar da live. Então, como é que eu vou avaliar se eu tenho diástase ou não? Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem avaliar. Olha só. Vocês estão vendo essa figura que é típica no Google? Se você colocar lá, como avaliar que eu tenho diástase, vocês vão ver essa autoavaliação. E realmente, essa autoavaliação ela é fidedigna, sendo que quando você faz essa autoavaliação para você ver, para você identificar se você tem diástase, então vamos lá. A partir do momento que você faz uma flexão, vocês percebem, mamãe, que essa mamãe, na imagem, ela tá levantando todo o tronco do chão. Se você levanta todo o tronco do chão, você vai dar um falso negativo. Tabata, como assim um falso negativo? Quando você faz o abdominal, levantando todo o tronco do chão, você faz isso aqui com o reto abdominal, ó. Ele vai, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, quando você for medir lá, ele não vai dar a abertura adequada. Por quê? Porque você levantou muito o tronco. Então, você precisa fazer só um abdominalzinho, só levantando a cabecinha só um pouquinho, deixando o ombro na cama ou no chão. Você não pode levantar esse tronco todo do chão, porque senão você vai dar um falso negativo, ou até mesmo um falso positivo. Então você vai olhar e dizer bem assim, meu Deus, eu não tenho diástase, porque o reto abdominal tá bem fechadinho. Não. Então você precisa entender que, dependendo de como você vai fazer isso que eu tô falando, mamãe, independente de como vocês estão fazendo, essa autoavaliação pode ser que esteja errado. Então, vocês vão estar nessa posição e vocês vão levantar só um pouquinho a cabeça. Não tire o ombro da cama ou do chão. Outra forma que você pode fazer é estar com o tronco todo na cama ou no chão e você levantar as duas perninhas para cima. Tem mamães que não conseguem levantar as duas perninhas para cima. Por quê? Porque fraqueza desse abdômen. Então a gente fala que essa barriga está incompetente para esses movimentos. Então eu quero dizer para vocês, mamães, dependente de como você faz essa identificação se você tem diástase ou não, dependente de como você faz, você pode estar fazendo de forma errada. E já mostrei para vocês como vocês fazem de forma correta. Então eu quero dizer para vocês, mamãe, não façam essa avaliação no primeiro dia do pós-parto. Vocês vão identificar muita diástase. Então não façam, pelo amor de Deus, deixa para fazer depois de 8 semanas. E como eu mostrei para vocês, antes de fazer, reabilita. Chegou do parto, já começa a fazer um treino de respiração. Já começa a fortalecer esse abdômen. Não deixe para depois. Eu mostrei o artigo para vocês, não deixem para depois. E deixa eu falar algo muito importante para vocês. Se alguma profissional fizer uma autoavaliação com o dedinho lá, por quê? Porque quando a gente faz a avaliação, a gente flexiona a cabecinha só um pouquinho e a gente vai lá com o dedinho. Para você ver a distância do reto abdominal, é como se você estivesse deitado aqui, você vai fazer aqui. Então, se você vê a distância do reto abdominal, você precisa encontrar um reto abdominal de um lado e do outro, o músculo. Você vai realmente bater na musculatura quando você fizer uma flexão. Então, você vai e volta, vai e volta. E você vai bater na musculatura. Como é que você observa a profundidade dessa frouxidão da linha alba? O seu dedinho vai aprofundar. Se o seu dedinho entrar uma falange, 2 falanginhas assim, é porque está muito profundo e ela precisa de uma reabilitação.
Então, mamães, mesmo que entre ou não faça a reabilitação de um jeito ou de outro, foi porque eu expliquei aqui que quando você faz a reabilitação, quando você faz a reabilitação no pós-parto imediato, eu provo isso, você reduz a diástase, você alivia essa diástase. Então, para que esperar? Para que esperar 6 meses para poder você voltar a reabilitar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, assim, não esperem. Reabilite o quanto antes. E aí, o que acontece? O que eu vejo as pessoas errando quanto à diástase? Eu vejo mamães com medo de fazer qualquer movimento porque vai prejudicar a diástase. E mamães, não tenham medo do movimento. De jeito maneira. Não tenham medo do movimento. Não deixem profissionais colocarem medo em vocês por vocês estarem se movimentando. Eu tenho mamães que falam assim pra mim, Tabata, eu morro de medo de voltar a caminhar ou correr. E eu quero dizer pra vocês, mamãe, que não tenha medo. Porque a partir do momento que você não faz nenhum tipo de exercício, você come mais, você fica sedentária. Então vá fazer uma caminhada, só basta você entender uma coisa. Faça uma caminhada e contraia essa barriga, faça essa respiração, sincronize respiração com o abdômen. Uma coisa que vocês têm que entender, que você precisa equilibrar essa pressão. Você não vai tirar essa pressão desse abdômen porque a gente não tira. A gente precisa equilibrar essa pressão. E se você não equilibrar essa pressão, que quando vem a diástase a gente não consegue equilibrar, a gente fica com o abdômen toda hora distendido. Então, quando você não consegue equilibrar essa pressão, pode acontecer que você tenha desconforto, até mesmo estética. E ela pode vir, a diástase, ela pode vir acompanhada por uma diástase, por uma hérnia, sim. Ela pode vir acompanhada por uma hérnia umbilical, uma hérnia epigástrica e uma hérnia umbilical. Inguinal, desculpa. Umbilical, umbigo, inguinal, embaixo. Então, elas podem vir acompanhadas por hérnias. Principalmente por causa que você não conseguiu equilibrar a pressão do seu abdômen. E aí você vai esperar 6 meses para poder equilibrar essa pressão do seu abdômen? Não. Começa após seu parto. Não espere um profissional ir lá tocar na sua barriga e dizer, você tem diástase. Após seu parto, mamãe do pós-parto, você sempre vai ter uma diástase. Você sempre vai ter esse afastamento do reto abdominal. Agora, saber se você tem uma frouxidão dessa linha alba aí, que é o negócio. E eu confesso pra vocês, mamães, que quando a gente vai fazer a avaliação do dedinho lá, ainda pode dar errado. Então, qual é o exame mais fidedigno? É o ultrassom. Porque lá ele vai ver quantos centímetros tem sua diástase. Então, só o ultrassom, ele é o exame ouro para diagnosticar diástase. Mas aí a mamãe vai dizer, então só vou avaliar minha diástase se eu for fazer o exame. Não espera, gente, fazer exame, vai reabilitar logo o quanto antes. Não espera alguém falar pra você se você tem diástase, não. A gente não pode parto, a gente vai ter. Após o parto, a gente sempre vai ter uma diástase. Então, esse negócio de você falar, tem uma perguntinha aqui. Depois de desenvolver a hernia umbilical, só poderia corrigi-la com cirurgia? Olha só, mandaram uma pergunta aqui. Confesso pra vocês que tem hérnias que a gente corrige com cirurgia e tem outras hérnias que a gente consegue reabilitar com fortalecimento do abdômen. Eu fui uma. Eu tinha uma hérniazinha no umbigo. E aí eu comecei a fazer muito treino respiratório de 5 minutos, muita reabilitação desse abdômen. E hoje em dia eu não tenho mais.
Então, nesse primeiro caso, mamãe, se caso você tem uma hérnia, comece a trabalhar essa reabilitação, ou se você tiver muito receio, vai, faz um exame e veja como é que tá essa hérnia. Mas faça treinos respiratórios. Faça uma prevenção antes, pra depois você passar por uma cirurgia, porque eu já tive caso aqui que a mamãe passou por cirurgia e mesmo assim não adiantou. Mas por quê? Não adiantou. Porque essa mamãe, ela não equilibrou a pressão que estava nesse abdômen. Então, a partir do momento que você não equilibra a pressão que está no seu abdômen, você pode causar disfunção. Então, mamães, vocês podem fazer atividade física desde que você controle a pressão do abdômen de vocês. Tabata, como assim controlar essa pressão? Contrai a barriguinha. Usa a respiração, ativa a musculatura necessária. Porque no projeto Mamãe que se Cuida, é nessa ativação aqui que a gente foca. Porque ele é a nossa cinta natural. É esse músculo que é a nossa cinta natural. Então, se você ativar ele, o resultado é muito mais satisfatório. E o que eu vejo as mamães errando? Elas param de fazer qualquer tipo de movimento. Porque elas têm medo de executar movimento. Por quê? Porque o profissional tal falou pra ela que não podia. O profissional tal falou que a diástase não pode fazer movimento de flexão de tronco. E na hora de você trocar o seu bebê, você não tá fazendo flexão de tronco? E eu vou mostrar pra vocês um artigo que fala que quando você faz flexão de tronco, você melhora a linha alba e melhora a diástase. Tá aqui o artigo. Então, quando você faz isso aqui, ó, você vai melhorar a diástase. Agora, como é que falam pra essa mamãe que ela não pode fazer um abdominal? Agora sim, é o que eu quero deixar bem claro pra vocês, mamães. Depende do abdominal que você tá fazendo. Se você tá fazendo aquele abdominal rápido e a barriga tá vindo aqui em cima, você tá prejudicando o seu assoalho, você tá favorecendo hérnia, então você não tá capaz de fazer esse abdômen ainda. Depende como você vai fazer, mamãe. Então aqui eu mostrei pra vocês vários artigos que a gente consegue reabilitar a diástase com os treinos, que você não precisa ter medo, e como avaliar e identificar a sua diástase. Mas eu quero deixar bem claro pra vocês, mamãe. Toda mamãe, escuta o que eu vou falar. Toda mamãe vai ter diástase após o parto. Então não esperem um profissional chegar com você e falar pra você: olha, mamãe, você tem uma diástase. Então você não pode fazer esses tipos de exercício. E eu quero dizer pra vocês, mamãe, toda mamãe do pós-parto vai ter diástase e você vai ficar sem fazer nada. E aí você vai ficar tufando a barriga toda hora, pegando seu bebê. Você vai estar favorecendo aquilo e você vai achar que nada resolve o problema. Porque eu vejo no meu dia a dia que toda mamãe tem medo de uma diástase. Não precisa ter medo de diástase. Eu tive diástase, toda mamãe do pós-parto vai ter. E é isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. E não tenha medo do movimento. Não tenha medo de se movimentar. Eu trouxe embasamento científico pra vocês. Eu provo que isso não pode falar pra uma mamãe que ela precisa parar de fazer exercícios. Aí muita gente fala pra mim: mas Tabata, da onde acontece a diástase? Eu acabei de explicar pra vocês que a diástase, o músculo, ele vai lá, ó, ele se afasta. E eu quero dizer pra vocês, mamãe, que tem casos que precisa fazer cirurgia. Sim, tem casos, mas só pode fazer cirurgia depois que você fizer primeiro um tratamento de reabilitação. Não vá logo pra cirurgia. Porque a partir do momento que você vai pra cirurgia e você costura esse músculo aqui, mamãe, é outra coisa. Lembra da cesárea? A partir do momento que tem um costurar ali, imagina as aderências e fibroses que vão ter ali. Porque o corpo vai entender que aquela área foi machucada. Então ele vai começar a depositar muita coisa ali. E vai vir com fibrose e aderência. Olha o que a mamãe está perguntando aqui.
ultimamente tenho percebido muita fraqueza abdominal. Pode ser relação tanto com a diástase quanto uma fraqueza do abdômen. Uma incompetência abdominal, porque a mãe ela vem com uma incompetência abdominal. Por que uma incompetência abdominal? Porque ela vem, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ela vem toda hora distendendo essa barriga com o neném. Então ela passa, ela passou 9 meses distendendo essa barriga. E ela passa no pós-parto dela todo distendendo essa barriga. Então o que acontece, mamãe? Postura. Alinha-se. Porque você se alinhando, você começa a reabilitar esse abdômen. Você começa a, como é que eu posso dizer? O nosso corpo ele parece umas engrenagens. Então a gente precisa organizar essas engrenagens após o parto. Por isso que esse artigo aqui que eu mostrei para vocês, cadê, gente? Fala que a gente precisa reabilitar após o parto. Imediato. Imediato é 10 dias após o parto. Aí você pergunta assim para mim, mas Tabata, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tô com um parto cesárea ali. Você consegue. Se você souber o que fazer, você sabe. Você consegue. Então eu quero dizer pra vocês, e assim, Elaine, não importa quanto tempo você tem de pós-parto, não importa o momento que você vai começar a equilibrar essa pressão desse abdômen. Porque se você equilibra a pressão desse abdômen, você começa a fortalecer seu abdômen. E aí, você pode fazer o que você quiser. Então não deixem, mamães, profissionais falar para vocês que você tem uma diástase e aí você se apavora e dizer para você que você não pode fazer tipo de exercícios. E eu até anotei aqui, paciente não pode fazer abdominal. Então eu quero dizer para vocês, mamães, toda mamãe vai ter diástase. Cabe de você reabilitar o quanto antes. E eu mostro pra vocês que em evidências que você precisa reabilitar após seu parto. Então a gente tem que ir, mamães, em provas. Se um profissional chegar com você e falar assim, você tem diástase, tá bom. Quantos centímetros eu tenho de diástase? Que embasamento científico você fala pra mim que eu tenho diástase? Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Então eu percebo que na minha prática clínica, as mamães chegam pra mim desesperada. Quando eu vou atender no pós-parto imediato, Tabata, eu tenho diástase. No início que eu vou avaliar, vai ter. Então não espere ninguém falar pra você que você tem diástase. Começa a reabilitar o quanto antes. Eu posso reabilitar no hospital? Deve. Começa a fazer treinos respiratórios, começa a melhorar sua postura. Entendeu, mamãezinha do meu coração? Então eu vim aqui simplesmente para dizer para vocês que vocês não precisam ter medo de diástase. Vão fazer exercício. Vocês agora já saem daqui da live pronta para identificar se você tem diástase ou não. E para que eu vou me identificar se tem diástase ou não? Eu quero fortalecer o quanto antes. Então já tem, naquele primeiro momento, o neném nasceu, vou fortalecer, eu quero saber se eu tenho diástase agora, porque se eu avaliar, vai ver, eu vou avaliar, vou sentir que eu tenho. Então não esperem alguém falar pra você ou você avaliar, eu não posso fazer nada, meu maior medo é ter diástase. Você sempre vai ter. Então, mamãezinhas, eu acho que eu consegui responder para os pacientes, eu sempre falo paciente, desculpa, para as seguidoras que me mandaram mensagem, as 2 perguntas. E agora é a hora, perguntem o que vocês quiserem, que eu vou responder conforme eu puder responder para vocês. E assim, mamães, não tenham medo de reabilitar seu abdômen, não tenham medo não tenham vergonha de perguntar. Perguntem. Porque a dúvida de vocês pode ser de outras mamães.
Então lembrem de uma coisa, mamãe, é fortalecer esse abdômen, não importa se tem diástase ou não. E não deixa ninguém chegar com vocês, vou estar numa clínica de estética fazendo a meu tratamento estético lá, e a pessoa fala, olha, até agora você não melhorou porque você tem diástase. Se você não souber como reabilitar, você vai ficar com essa diástase. Então não deixe nenhum profissional falar pra você. Às vezes, gente, escuta o que eu vou falar. Às vezes essa mamãe nem tem diástase. Mas como aquela profissional não tá dando resultado pra você, ela fala, por isso que você não tá conseguindo reabilitar, porque você tem diástase. Às vezes nem tem. Aí ficam colocando um medo na mamãe, e a mamãe para de fazer qualquer tipo de movimento porque acha que ela tem diástase. Então não tenham medo. O que eu quero que vocês entendam, pra gente finalizar essa live, eu quero que vocês entendam que vocês podem fazer movimento desde que vocês trabalhem o equilíbrio desse abdômen. Se vocês perceberem, olha o que eu vou falar pra vocês, pra quem ficou até o final. Se vocês perceberem que vocês estão fazendo um abdominal, vocês estão de top, eu sempre falo pra minha mamãe, fazem de top, pelo amor de Deus. E vocês olham no espelho e vocês observam que a barriga de vocês está indo pra frente, para, volta. Então aquele exercício você ainda não é capaz de fazer. Mas isso significa que você vai parar de fazer exercício? Não. Você vai fazer e você vai observar. Você vai menos. Conseguiu equilibrar esse abdômen? Não, quando eu falo equilibrar, mamãe, escuta o que eu vou falar pra vocês. Não é prender a respiração. É, solta o ar, contrai. Não é prender a respiração, porque se você prender a respiração, você vai jogar toda essa força pra baixo, pro assoalho. Então não é prender a respiração. É você saber equilibrar essa pressão no seu abdômen com a respiração. Senão não adianta. Entendeu, mamãe? Então eu quero que vocês dosem. Todo o exercício que vocês forem fazer, vocês dosem. Contrai esse abdômen, mantém, faz o movimento. Então, mamães, sem medo de ser feliz, faz o que vocês quiserem, desde que vocês observem como é que tá a evolução desse abdômen. Então, mamães do meu coração, eu vou finalizando aqui. Acho que eu consegui responder todas as perguntas, todas as dúvidas. E obrigado por todas as mamães que ficaram comigo aqui, que participaram dessa live comigo. Essa live vai ficar gravada. E muitas mamães estão perguntando de mim, Tabata, cadê o link? Onde eu encontro o link para me inscrever na lista de espera? E o link está na bio do Instagram. Então se inscreve, que eu tô esperando vocês lá do outro lado. E lembra, se não chegou nenhum e-mail, vão no spam, que na maioria das vezes esses e-mails chegam pro spam. E vê se tá no spam. E coloca pra caixa de entrada esse spam. E responda um formulário, que é importante para mim responder o formulário, porque eu quero saber o que vocês querem saber no dia da aula. E para conhecer mais ainda vocês. Então, mamães, obrigado por participar. Vou estar lá no story respondendo vocês. E lá a gente vai fazer um trabalho também sobre diástase. E hoje o dia todo o tema vai ser diástase. Eu vou responder tudo de vocês. Muito obrigada, gente. E se, meninas, se vocês tiveram alguma dúvida, me manda mensagem. Não tenham vergonha. Manda mensagem no direct, pelo amor do amor. Não deixem nenhum profissional enganar vocês. E obrigado, gente. Muito, 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 muito obrigado. E compartilha essa live para outras mamães. Porque eu tô aqui com um único propósito: ajudar você, mamãe de parto cesárea. Porque eu sei como foi difícil a minha reabilitação e eu não quero que vocês passem por isso. Eu não quero que vocês passem pelo esse pós-parto sem informação nenhuma.
Eu quero que vocês saiam de um pós, que vocês tenham um pós-parto tranquilo. E é para isso que eu vim, para ensinar vocês e para informar e educar vocês, que é o mais importante. E até a próxima segunda-feira, segunda-feira tem mais. E obrigado mesmo, meninas. Muito obrigado por estarem comigo. Beijo, amor. E espero vocês lá no direct respondendo, mandando dúvidas sobre diástase e como identificar essa diástase. Espero ter respondido vocês, mamãe, quanto a tudo. E lembrem, se movimente. Não tenha medo do movimento. Não deixe profissionais colocarem medo em vocês, que vocês não podem fazer nada. Se movimente, mamãe. É importante para a recuperação do abdômen após o parto, principalmente mamães de parto cesárea. Sem medo. Beijo.